Oi, pessoal, bem? Vamos Opa! começar aqui o nosso encontro, né? Feira. Segunda-feira é folga da cultura, todo mundo aqui trabalhando, pô. Segunda-feira é dia de descanso, cultura. Bom, fazendo uma segunda, então, para no Castro é um super. O seu som, Fábio, tá... Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o trabalho dele. O penúltimo disco dele foi o Canimambo, e agora é um disco novo que ele artista visual. Oi, Elifas. Salve, Fábio. Salve. Tá muito ruim? Salve. Tá melhor assim? Prazer estar com vocês aqui. Tá melhor assim? Tá. Vocês estão ouvindo? O Fábio está perguntando se está melhor, mas ainda não está não, né? Mas deu para a gente entender que ele estava fazendo as honras. Então, acho que a gente tem... E aí o Elifas... com vocês aqui. Vamos fazer as honras enquanto o Fábio arruma a internet? Mas deu para a gente entender que ele estava fazendo as honras. Os maiores... Acho que a gente tem... dos maiores capistas de discos e artistas plásticos visuais do país, né? Fez as capas mais antológicas, assim. Elifas, Ivan, o que vocês acham dessa ideia da gente cumprir essa missão do Fábio de nos apresentar? Seguindo aí que eu arrumo meu microfone. Vamos lá. Primeiro os mais jovens. O Ivan USP, autor de vários livros, e um da viola. Você e o Elifas. Fábio, tá cortando muito e a gente tá nas apresentações, certo? Emiliano, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu disco. Tá bom. Emiliano, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu disco. Tá bom. Isso. Entendido. Você podia falar um pouco sobre o seu disco enquanto eu arrumo meu microfone aqui, tá? Pessoal, muito boa tarde. Obrigado ao Fábio Maleronca e à Unibis e a essa série Maleronca, que eu vi alguns episódios e eu estou sabendo da grandeza que tem. E é uma honra enorme. Eu vou me apresentar como mais jovem, sim, Ivan, mas eu vou ter que fazer justiça ao fato de estar ao lado de vocês. Meu nome é Emiliano Castro, sou compositor e violonista, sou professor de música também e a minha formação é em ciências sociais. Isso me aproxima um pouco desse mundo e dessa conversa, tanto do Fábio quanto do professor Ivan. Então é uma grande honra estar aqui. Eu tenho a grande missão de falar sobre os 7 Caminhos, que é o meu disco que vai sair pelo selo Sesc agora em agosto, e desde que eu gravei o meu primeiro autoral, chamado Canimambo, muitos outros projetos vieram à luz também, como o meu disco com o Lamérica e o Mumbana, meu disco com o duo de lá, Vitor Lopes, gaitista, outros projetos também gravamos discos, mas aí depois eu vou falar dos 7 Caminhos. Tenho aqui o professor Ivan, o professor Ivan Vilela, que além de um violeiro porreta, que representa um grande amadurecimento na música da viola caipira para o mundo, porque conecta a tradição com a estruturação. Depois os pecados que eu tiver dito, Ivan, você me corrige. E que também é um pensador de uma coerência e de um engajamento que faz um bem danado para o Brasil. Atualmente ele passa não sei qual é a pós, se é um pós-doc, se é o quê, em Aveiro, é doutorado. Ivan, depois... Não, eu fui só convidado para trabalhar como pesquisador de campo desse projeto aqui, né? Tá. É mais um convite mesmo. Tá, e acho que certamente você, ao falar desse trabalho que está acontecendo aí, vai dar mais dimensão para as pessoas que tiverem menor intimidade com a sua
farta produção, a sua extensa carreira. Eu, por exemplo, quando entrei na Faculdade de Ciências Sociais, o meu professor José de Souza Martins me levava para assistir concertos de um concertista destacado por isso que eu já falei, por essa inteligência, articulação intelectual também. Ao nosso lado a gente tem o Elifas Andreato, que, além de um artista plástico que esteve presente em todos os momentos dos mais de 50 anos últimos da nossa vida artística, cultural, política, além de tudo isso, ele é o maior capista, o maior criador de capas para álbuns, na quantidade, na inspiração, e na quantidade de como é que a gente fala, sem matar nenhum bicho, assim, o estilingue dele acerta em todas, né? Então, aquela imagem do Adoniran, aquela imagem do Paulinho, aquela imagem da Clementina de Jesus, então é muita história para falar, e está em plena atividade com o Criolo, com o Zé Cabaleiro. E o que vocês acham, mestres? Eu respondo, o Fábio tinha pedido para eu falar dos 7 Caminhos, é isso, né? Sim, então tá. Continua. Então tá, então eu vou. Os 7 Caminhos, ele tem uma história muito antiga, porque eu toco violão de 7 cordas, sou criado... Emi, antes da gente passar a palavra para o Elifas e para o Ivan, vamos ouvir, Mari, assim. Não deu para ouvir. Acho que eu ouvi. A música do disco novo. Isso. Oba! Não tá rodando. Boa. Do Sesc. Catamatolho eu trago, tacupato que tenta, o tempo lento eu trato, manso das Gerais. Catamatolho eu trago, tacubato que tenta, o tempo lento eu trato, manso das Gerais. Catamatolho eu trago, tacubato que tenta, o tempo lento eu trato, manso das Gerais. Catamatolho eu trago, tacubato que tenta, o tempo eu trato, manso das Gerais. Agora vai, hein?
Cigarro de paia, cachaça de velho, tambor de congada, estrada de Minas. Cigarro de paia, cachaça de velho, tambor de congada, estrada de Minas. Cigarro de paia, cachaça de velho, tambor de congada, estrada de Minas. Cigarro de paia, cachaça de velho, tambor de congada, estrada de
Que legal, hein? Eu estava lá. Pois é, pois é. Ô, Emiliano, esse é o disco de flamenco que foi produzido no Brasil, mas ele é meio moçambicano. Que história é essa? Não é um disco, todos os ritmos, cada música está inspirada num ritmo. É um disco, todos num os ritmo ritmos, cada música flamenco. está inspirada num ritmo. Eu tô ouvindo minha voz, Num e ritmo aí, acho que é. flamenco. Não sei, acho que é no seu, Eu tô Fabião. ouvindo a voz. Não sei, mas eu vou falar assim. Aí, acho que é, É um acho ritmo. que é no seu, Fabião. Tem bulerias, tem taranta, tem tangos, tem Tem buleri, tem taranta, tem tangos, soleá. tem... São todos ritmos do gênero flamenco, só que eles são soleá, compostos por um compositor todos os brasileiro, ritmos muito do gênero marcado pela flamenco, canção só brasileira, que pelo eles são choro. compostos por um Então, quando vieram brasileiro, esse pelo flautista, se chama Então, Jorge Pardo, quando que era o vier- flautista por mais de 20 anos do legendário Sexteto do Paco de Lucia. E ele tocava, ele falava, nossa, que música legal, nova, o que me dizia que não era flamenco, né? Isso confirmava uma clareza que eu já tinha. E o Javier Colina, esse contrabaixista, é dos mais requisitados do universo do flamenco, é um anjo. O cara se conecta com a música de uma maneira muito grande, muito fácil. E eles ficaram muito felizes de ver essa música brasileira numa moldura flamenca. Então, respondendo a sua pergunta, essas composições, elas trazem belezas que eu vivi na vida sem muito objetivo de caber em um ou outro, né? A minha história com a música africana, que é meio subcutânea, é antes da minha intenção, né? Porque tem a ver com os 3 anos que eu vivi lá na minha primeira infância. E a música latino-americana, que nos é muito próxima, mas que a gente não toca na rádio, né? Latino-americana, que nos é muito próxima, mas que a gente essas não músicas entram tem, muito não toca na rádio, né? Essas músicas entram muito. Então, Ô, música Elifas, brasileira feito com Elifas, esses por que você caras. fez esse pássaro? Música brasileira feito com esses caras. Por que você fez esse pássaro vermelho? Como é que você cria uma capa? Como é que é isso? Bom, vamos começar pelo como se cria uma capa, ok? Você primeiro precisa ouvir e depois achar aquilo que possa ser um convite atraente para que as pessoas se interessem pela grande obra, que é a obra musical. Então, o que eu faço é um convite para que as pessoas ouçam essas obras, leiam os livros, leiam os textos, vão ao teatro. Essa é a minha profissão. E de cada álbum, você sempre tem alguns elementos que podem, uma vez juntados, ser a imagem que traduza o conteúdo todo. E esse pássaro, ele tem uma curiosidade, porque eu fiz algumas capas, né? Emiliano sabe quantas a gente tentou e no final das contas eu estava no caminho errado. Isso às vezes acontece. Mas esse pássaro vermelho, num barquinho de papel, ele veio de uma memória muito remota de um grande compositor espanhol chamado Juan Manuel Serrat. E ele tem uma canção que eu amo, que é Barquito de Papel. Não sei por quê. Num certo dia eu acordei e pensei que o disco do Emiliano era o lugar certo para eu recuperar na memória uma imagem de um barquinho de papel que navega ao léu, como diz a canção. E aí desenhei esse pássaro, né? E me surpreendi porque ele acabou tendo uma qualidade, assim,
que eu, francamente, não esperava conseguir atualmente, né? Quando eu falo de qualidade, eu falo de um desenho muito bem acabado, com uma mensagem clara, né? Do que me parecia correto para representar esse grande trabalho que o Emiliano realizou. Mas é isso, às vezes acontece de a memória nos ajudar a interpretar essas coisas, né? Não há explicação para isso. Né? Isso acontece. Não há explicação para isso. Isso acontece. Ô, Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta para cruzar aqui com o Elifas. Hoje eu estava vendo o Saudade da Minha Terra, né? Porque eu acho que essa coisa do Emiliano, dos países, da Espanha, de estar em vários países, ser um flamenco, mas é no Brasil, né? E que é a principal, a sua interpretação, né? Música aí que retrata a grande migração do interior para as cidades grandes na década de 60, né, Ivan? Certo. E você está aí em Portugal, trabalhando com essa coisa do trânsito do instrumento, né? Das raízes lusófonas da viola. E a gente tem a impressão que a gente olha para a viola e a gente acha que ela é caipira, mas como você vê isso, Ivan? Como você vê essa coisa? O que você está fazendo aí? Conta para a gente. Olha, essa viola que a gente olha, que a gente vê no Brasil, ela é realmente caipira. Eu quero dar uma sugestão a todos, enquanto não estiver falando, de desligar o áudio para a gente não ter retroalimentação. Na realidade, Fábio, essa viola que a gente tem no Brasil é a viola caipira, a gente até chama de viola brasileira hoje, né? Ela é muito diferente das violas portuguesas. A partir dos anos 1950, as violas no Brasil sofreram grandes transformações organológicas, né, na sua estrutura. E é um projeto muito interessante para o qual eu fui convidado para vir trabalhar aqui durante 3 anos como o principal pesquisador de campo, né, de um projeto que tem mapeado os trânsitos das violas e dos cavaquinhos, que são instrumentos de origem portuguesa, pelo Atlântico lusófono. E quando a gente pensa no trânsito do instrumento, a gente está pensando em relações sociais, né, e todas as outras questões nas quais esses instrumentos se inserem. Então tem sido um projeto muito rico. Nós estamos acabando agora, na realidade era para ter acabado antes da pandemia, né, de fazer o norte do país agora e finalizamos. E já fizemos a Madeira, Açores, Cabo Verde também, e agora a próxima etapa é um pedaço do Brasil, né? Que talvez no segundo semestre a gente consiga dar um pouco mais de movimento a isso, né? Se tudo correr bem por aí, né? De modo que a gente possa chegar tranquilo para fazer para continuar esse projeto. Mas é um projeto muito, muito bonito, porque na realidade a viola, como eu disse, muito mais do que só um instrumento, ela é um agente social fantástico, né? Haja visto no estado de São Paulo você ter mais de 150 orquestras de viola, né? Que são agrupamentos de pessoas com níveis de escolaridade diferentes, com faixa etária distinta e com nível socioeconômico distinto, e todos, na realidade, reunidos em torno do celebrar essa música de viola, de celebrar os valores narrados nas músicas caipiras, né? Tem sido muito rica essa experiência. Estou curioso para saber como vai ser quando vier para o Brasil aqui. Como é que vai ser a continuação mesmo? Na realidade, o que a gente vai focar mais aí é a questão do ensino-aprendizado com a viola, que já tem vários, tem universidades, tem conservatórios, né? Que na realidade seria aí uma micro-história da viola, mas aberta para outros instrumentos de uso tradicional na cultura popular para entrarem nas universidades, né? E nos conservatórios, que ainda mantém um modelo, diga-se de passagem, muito antigo, né? Um modelo que vem do romantismo ainda, né? Não só os conservatórios, como a grande parte das faculdades de música no Brasil, né? E o resultado disso é que
de maneira geral, o conteúdo ensinado nas faculdades de música no Brasil, isso de maneira quase que total, ele não dialoga muito com a realidade que o músico encontra fora, né, no mercado, né? Então, a ideia é a gente tentar estreitar um pouco mais essas distâncias, né? Não, o Brasil, musicalmente, é um caso raro, porque o frevo, o choro, lidam com instrumentos de tradução europeia, a arte de tocar tal instrumento vem com linguagem de outro lugar, e é na rua, é na roda, onde o pessoal se entrosa, né? Pegar um contrabaixo para tocar a maneira popular, você tem que parar de estudar arcada alemã, arcada francesa, tô brincando, né? Verdade, é verdade. Mas técnica tem linguagem, a gente tem uma técnica própria que não está nos métodos, né? E mesmo a diferenciação, por exemplo, o cavaquinho, como tem no Brasil, não existe em outro lugar. Inclusive, um construtor, o Carlos Jorge, lá da Ilha da Madeira, falou para mim, o cavaquinho, eu acho que o cavaquinho está se mudando para a família do bandolim. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque vocês tocam com palheta, hoje já é um instrumento melódico também, não é só harmônico, né? Porque aqui toca assim, com o dedo, né? E lá aqui toca mais rasgado, na realidade, onde se toca valsas e mazurcas, tudo é na madeira, né? Eles chamam braguinha, né? Que é um cavaquinho mais delicado, de corda de nylon, né? Então as coisas vão mudando. Olha só, essa eu não conhecia. O mestre Elifas, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer para você. Eu, a vida inteira, desde de moleque, eu ouvia discos, eu sou o filho mais novo de uma família grande, eu ouvia discos dos meus irmãos e era muito interessante porque sempre as capas dos discos me encantavam sobremaneira, né? Como que começou esse seu trabalho de capista, diga-se de passagem, o maior capista da história da música popular brasileira? Você, na realidade, é o único capista que tem que ser estudado na história da música popular brasileira. Né? Como é que começou esse trabalho? Bom, Ivan, eu vou ser bastante conciso, porque é uma história que começa numa passagem minha pela revista Realidade e depois na criação da revista Placar, em 1970. Eu me desentendi com a redação e me demiti da Editora Abril. E eu tinha deixado na gaveta um projeto chamado História da Música Popular Brasileira. E me reintegraram na Abril Cultural e me deram esse projeto para tocar. E o primeiro fascículo, que foi Noel Rosa, foi lançado um pouco antes da Copa do Mundo e foi um fiasco comercial. Depois, a gente relançou com muito sucesso e a coleção acabou fazendo bastante sucesso. E eu fiz um trabalho gráfico que ainda hoje eu acho que é um trabalho muito legal, do ponto de vista do uso do espaço, das imagens. Tinha uma particularidade que era cada fascículo tinha um tratamento adequado para cada um dos biografados ali. Bem, e acabei fazendo sucesso com esse trabalho e me tornei amigo de dois compositores que estavam surgindo também naquele momento. E eu tinha que acompanhar os repórteres para colher no acervo de cada um o material que eu usaria para ilustrar os fascículos. E, com isso, me tornei amigo de alguns e dos mais antigos, que eu admirei sempre, e que já estavam esquecidos em 1970,
tive a honra de muitas vezes acompanhá-los aqui em São Paulo e me tornei amigo deles, né? Enfim, então começou ali. E em 72, Paulinho da Viola me chamou para fazer uma capa, eu ainda muito tímido, usei apenas uma foto e ilustrei a contracapa, em parceria com outro desenhista chamado Luiz Trimano, um desenhista extraordinário, argentino, que veio para fazer a revista Veja, com Mino Carta. Bem, depois as coisas foram andando. E eu fui ao mesmo tempo Elifas, eu posso te pedir só para contar a história dessa capa do Paulinho chorando, o Nervos de Aço, né? Essa capa que você está falando, né? Essa capa ela é antológica, porque ela é a primeira vez que você coloca várias coisas ali que são... Eu não falar um pouco disso. Pergunta. Mas vou responder. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Mas vou responder. Falando que a capa é revolucionária. Eu acho que ali, naquele momento, na verdade, eu fiz eu acabei tornando pública uma relação do Paulinho, e isso criou uma certa polêmica, porque fui acusado de invasão de privacidade, uma série de coisas, mas o fato é que depois, a história da capa de disco você pode contar antes e depois disso, né? Porque ali eu ocupei um espaço que era do artista gráfico e que estava vago, né? Depois do César Vilela, com as maravilhosas capas da Elenco, que tinha lá uma linguagem gráfica muito moderna, e eram, de fato, muito lindas. Quando eu cheguei com este posicionamento de ocupar o espaço da capa do artista gráfico, e foi com Nervos de Aço que isso, de fato, começou. Depois de um tempo, eu fui, em seguida, aliás, eu fiz a capa do Batuque na Cozinha, do Martinho da Vila, e daí para frente as coisas foram se desenvolvendo de uma maneira que, vista hoje, é curiosa, porque eu nunca fui convidado por uma gravadora para fazer capa de disco. Todas as capas que eu fiz foram encomendadas pelos artistas. E o Sérgio Cabral Pai, num documentário, disse que os artistas, depois desses primeiros trabalhos meus, passaram a ter curiosidade sobre como eu interpretaria os álbuns lançados, enfim. E aí, daí para frente, é isso que a gente conhece, né? Eu fiz uma coleção imensa de capas de disco, estive próximos da minha geração, que também iniciavam suas carreiras naquele momento, e daí para frente fui me tornando amigo também, né? E fui a pessoa escolhida por eles para representá-los graficamente. E, enfim, acho que é isso. Oi, Elifas, você pode comentar suas capas do Chico Buarque? Porque eu acho que tem uma particularmente que ela é... Bom, enfim, você pode comentar? Eu fiz algumas para o Chico, né? Eu fiz Ópera do Malandro, fiz Almanac, fiz o Vida, que, aliás, é uma grande frustração minha, porque para o disco Vida, eu fiz uma das melhores capas que eu poderia, ou se talvez fosse uma das grandes. Chico estava vivendo um momento particular na sua vida, percebendo a idade chegando, com o pai já falecido, enfim. E eu fiz uma capa preta com o nome Chico Buarque e colei um espelho de acetato nela para que as pessoas se vissem refletidas
na capa do disco dele. Mas ele achou presunçoso isso, não se viu muito à vontade em possibilitar esse espelho. Eu acabei fazendo um retrato dele, que também é bonito. Mas eu fiz depois a Ópera do Malandro, e fiz Almanac, e fiz um disco espanhol dele, onde eu botei um pão repartido, que era um pouco a ideia de unidade pelo trabalho, né? Pelo trabalho, porque tinha um pouco essa visão de que nossa proximidade com o mundo latino-americano, mercado que era o mercado esperado para aquele lançamento, e eu acabei criando essa imagem de um pão repartido. Mas é um disco pouco conhecido do Chico. Agora, o Almanac deu um trabalho miserável, né? Porque aquilo tudo foi feito na mão, não tinha Photoshop. Eu estava falando de Almanac. Que maravilha. Não tinha Photoshop, aquilo era... Todas aquelas coisas foi feita na mão, com tinta, com cola benzina, estilete, fazia-se correção de texto, substituindo letra com estilete e cola benzina. Você imagina, se pega essa capa e é inacreditável como foi possível fazer e como eu consegui fazer. Hoje eu vejo aquilo e sinto calafrios, né? Porque não tenho mais a menor possibilidade de fazer coisa desse tipo. Mas tem uma história curiosa essa capa, né? Porque depois de anos eu criei o Almanac Brasil de Cultura Popular, né? Pensando no que tinha feito na capa do Chico em 82. Em 99 eu lancei o Almanac Brasil de Cultura Popular, que durante 15 anos fez um baita sucesso nos aviões da TAM. E durou até 2005, eu acho. Não, 2015. Acho que respondi, né? Ei, que maravilha. Ô, Ivan, você podia falar um pouco sobre essa trilha que você está fazendo para o filme? Como é que é? O microfone está fechado. Obrigado. Na realidade, é uma trilha que Você podia falar um pouco sobre essa trilha do filme? Sim. A trilha que você está fazendo para o filme? Perfeito. Eu já fiz essa trilha, né? O filme foi lançado em 2019. Chama-se Que Língua Você Fala? É um filme que trabalha com diáspora, domínio da língua e preconceito. Então, ele foi filmado na Índia, em 2 países da África, na Inglaterra e no Brasil. E é um documentário muito bonito, que fala dessa questão da língua, do domínio da língua, né? A gente pode ver isso aí em São Paulo mesmo, né? Você pega uma pessoa que não fala o português correto, ela dificilmente vai conseguir um trabalho que exija o falar corretamente dentro das normas gramaticais, né? E com isso você vai isolando uma série de adaptações culturais, de falas dialetais, né, que, no fundo, demonstram uma grande diversidade de falas, né? Porque você acaba canonizando e elegendo uma como a verdadeira. Então, foi uma trilha interessante que, quando eu fiz o mapeamento do filme minuto a minuto, fui anotando no papel, escrevendo as cenas, né? Eu reparei que havia alguns arquétipos de entrevistados, tipos de pessoas. Então, na realidade, eu compus em cima dos arquétipos, né, desses entrevistados, do migrante caipira, do migrante europeu. Então, ela foi toda construída em cima disso, né? E agora eu pretendo lançar um disco nas plataformas, né, chamar com o nome mesmo do filme, né, da Elisa Brache, que é Que Língua Você Fala? Que língua você fala, na realidade, né? Interrogação. Eu tive a sorte... Muito legal. Não, fala, Elifas. Pode falar. Eu tive a sorte de ouvir algumas faixas
E a Mulher Caipira, especialmente, chamou minha atenção. Mistério, acho que chamava a outra também. Mistério. Já nas bancas, né? Oh, Adorei. Tomara. Maravilha. Obrigado. Maravilha. Obrigado. Mas, Ivan, a força do boi, o disco, ele você podia falar um pouquinho sobre ele também, porque eu fiquei ouvindo ele demais, né? O disco com orquestra. Você podia contar um pouco sobre isso? Opa, foi um convite do maestro Leandro de Carvalho, que era regente da orquestra do estado do Mato Grosso. Ele já vinha fazendo uma série de discos com solistas de instrumentos, né? O Yamandu havia gravado antes de mim, o Renato Teixeira também, e aí ele me convidou, nós preparamos um repertório que mesclava um pouco de clássicos da música caipira, ele achava que era importante ter essa marcação, né? E composições minhas, né? E no fim acabamos enfiando o arranjo de Eleanor Rigby também, e foi um projeto muito bonito, só que o projeto chegou um momento que parou de andar por conta de dinheiro, e foi graças a Quarupi, né, que a gente conseguiu lançar esse disco, né? Aliás, tem uma capa linda, né? Foi uma capa feita por um autor lá de Cuiabá mesmo, né? É linda. Então foi muito interessante, foi muito inusitado. O Leandro me escreveu falando, olha, que ele agora está trabalhando na Inglaterra, o Leandro Carvalho, o maestro. A Quarupi topou fazer o disco, vamos andar com isso, né? Inclusive, eu tive um grande apoio aí de um amigo que o Emiliano conhece muito, o Samir Salman, né? Que ajudou a gente a levantar esse dinheiro todo para poder fazer o disco, né? Muito e bacana. Que é um ponto comum de nós três aqui, outros, né? O Samir é um amigo mecenas. Ô, Mário, vamos ouvir o Armorial do Ivan? Porque depois a gente tem mais uma do Ivan para a gente fechar a nossa live aqui, que já está quase chegando no fim. Você pode pôr? Como é que é a coisa dessa música, Ivan?
Trotsky! Beleza, beleza. Coisa boa. Nós estamos aqui com dois extraordinários instrumentistas. Ô, Elifas. É uma honra tê-los como amigo. Cara, conta um pouco como foi fazer essa capa do Criolo, para falar do trabalho seu super recente. Tem como mostrar a capa pra gente aí? É uma figura. Eu fiz num círculo porque em qualquer posição ele está dançando. É um rapper. E com a cara do Criolo, né? Com o jeitão dele. E foi curioso porque eu tinha feito uma outra proposta e não mostrei a ele. Levei apenas essa e foi uma reação incrível da parte dele. Porque como eu tinha um suporte redondo, eu sempre fiz, eu tenho umas estratégias que eu sempre usei. A primeira a ser usada foi o fato de ter uma relação muito próxima com a gráfica, então eu levava tudo pronto, impresso, fechado, o que, de certa maneira, evitava qualquer mudança, porque só faltava o disco, só faltava a bolacha, o resto estava tudo pronto, envernizado, exatamente como saiu depois com o disco. E, no caso do Criolo, eu levei o original desenhado no círculo e mostrei para ele rodando. Aí não teve jeito, né? Porque você imaginar que aquela figura, de qualquer maneira que você colocar na capa, ou se você girar a capa, ela está de acordo, ela está correta. E me tornei muito amigo dele. É uma pessoa muito legal, muito generosa e muito talentoso também, né? Muito. Então, eu fiz agora, o Zé Cabaleiro lançou um disco com... Ô, Elifas, eu posso te explorar? O Zé Cabaleiro lançou um disco com músicas portuguesas. Elifas, eu posso pedir para você comentar a sua imagem clássica do Adoniran? Pode, claro. A história desse desenho é uma história comovente até. Eu fiz a capa dos 70 anos dele, de um disco produzido pelo Fernando Faro. E desenhei para o encarte esse retrato, porque a capa, na verdade, eu fiz em papel metálico, impressa em baixo relevo, para ser uma placa comemorativa. E dentro coloquei esse retrato. O diretor da EMAI, na época, ele achou que talvez o Adoniran não entendesse aquele desenho, aquela máscara de palhaço. Eu, como admirava demais o Adoniran, voltei para São Paulo e fiz um retrato dele muito arrumadinho e tal, e acabou indo para o disco. E dei o original para o Fernando Faro. Uma noite ele me ligou da casa do Faro, me dando uma bronca. Ele disse: eu sou esse palhaço triste aqui e não aquele alemão que você botou na capa do disco. E isso depois tornou-se um retrato oficial dele. Que maravilha! Ele próprio, se vocês assistirem esse documentário recente, eu fui sem saber que eu tinha o meu depoimento encerrando o documentário. Eu faço um depoimento que coincide com o da Elis, em que ela diz o que eu digo no final, que a obra do Adoniran não é uma obra engraçada, embora pareça, são obras muito tristes, tragicômicas. E aí ele termina, a última imagem do especial, depois do meu depoimento,
é que ele dizendo: eu sou uma pessoa muito triste mesmo. Enfim, é uma história que até hoje me emociona, porque toda vez que eu vejo esse retrato, e todos sabem que eu tenho um certo apego por palhaços, né? Sempre vi no artista essa imagem, né, daquele que se doa, mesmo com dor ou sofrimento, então faz as pessoas alegres, assim, mais felizes, né? Acho que esse é o papel do artista. Enfim, e ficou sendo adotado por ele o retrato oficial dele, né? Muita gente usa em muros, enfim, é uma coisa que para mim foi uma bronca super agradável. Super agradável. Que maravilha, hein? Eu sabia que eu não sabia dessa história, que maravilha. Gente, deixa eu fazer, eu tenho que agradecer a todo mundo que trabalhou para subir essa live aqui. Então, eu preciso agradecer a Laura, a Elaine, a Mari, que está aí transmitindo, aguentando todos os paus da internet do mundo e os nossos paus, ao Fábio, ao Bruno Assami, ao Marcos Elias, ao pessoal que fez a turma que fez o cartaz do Elifas Andreato, da live do Elifas Andreato. Imagina a responsabilidade. Queria agradecer ao Ivan, que, para quem não sabe, está entrando de Portugal, muito, muito generoso, muito bacana ele estar aqui com a gente, nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? No mundo e particularmente aqui. E falar que o selo Sesc vai lançar aí o disco do Emiliano, que a gente não deixou ele dar a capa do Elifas aqui para ele poder estrear numa ocasião mais nobre do que com a gente. Deixa a gente para ele poder fazer um lançamento assim, com pompa e circunstância. Aê, muito bom. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Muito legal, muito bonito. A gente vai encerrar aí com esse clássico da música caipira. Vamos lá, Mari. Obrigado, gente. Muito obrigado, amigos. Abraço a vocês, gente. Abraço a vocês, gente. Valeu, obrigado, Nibs. Adorei ver você. Valeu, obrigado. Adorei ver você.
Maravilha, boa noite.